marca e você diz amém. Amém. Vamos para o seu assento. Oh, glória a Deus! Aleluia, Deus! O capítulo 25 do Evangelho de Mateus retrata a parábola das 10 virgens, dos 10 talentos, e Jesus também falando sobre o julgamento final. Depois que Jesus fala sobre essas coisas, no capítulo 26, verso 2, ele está tendo uma conversa com os seus discípulos, dizendo: vocês sabem perfeitamente que daqui a 2 dias será comemorado a Páscoa. E vocês também sabem que na comemoração da Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois disso, Jesus é ungido na casa de Simão leproso. Jesus revela quem seria o traidor, come a última ceia com seus discípulos, e no verso 30, 31 do mesmo capítulo, diz que após a ceia eles cantaram um hino, e Jesus saiu dali e foi com eles para o Monte das Oliveiras. E quando ele chega ali, ele diz: hoje. Então isso significa que ao sair daquele ambiente onde o hino foi cantado e ir para o Monte das Oliveiras, se passaram exatamente 2 dias do verso 25, capítulo 26, o verso 2. Então, a partir do verso 31, já são 2 dias depois que ele está no monte, e ele diz: hoje vocês vão ficar escandalizados comigo, porque como está escrito, eu ferirei o pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, qualquer um dos que estão aqui em sua volta podem ficar escandalizados contigo, menos eu. Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você não vai ficar só escandalizado, não. Além de você se escandalizar, você ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aí Pedro toma a palavra e diz: você está redondamente enganado. Além de eu não te negar e não ficar escandalizado, além de eu não ficar escandalizado, eu também não te nego. E só para que você entenda, a expressão galo aqui não tem nada a ver com galo de quintal. Até porque em Jerusalém até hoje é proibida a criação de galo. Pastor, então que galo é esse que Jesus está falando? Galo aqui era o nome de um toque, de uma trombeta que se tocava na madrugada para trocar o turno do soldado. E por ser tocada na madrugada, colocaram o nome do toque, o canto do galo. O que Jesus está dizendo é: antes que a trombeta toque para os soldados trocarem de turno, você já vai ter me negado 3 vezes. Pedro diz: qualquer um te nega, menos eu. Eles saem dali, vão para o Monte da Transfiguração. E quando chega no Monte da Transfiguração, Jesus separa Pedro, Tiago e João, vai para um ambiente mais isolado, e ali ele rasga o coração, ele rasga a alma. Pela primeira vez em toda a sua vida, em toda a sua história, Jesus vai tomar algumas atitudes. A primeira atitude: você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus pedindo alguém para orar por ele e com ele. Essa foi a única vez em 33 anos de idade, 3 anos e meio de ministério, que Jesus chega para alguém e diz: interceda por mim, clame por mim, peça por mim. Segunda verdade do texto é que Jesus também nunca revelou de fato uma debilidade, uma fraqueza. E quando eu me refiro à fraqueza, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de uma fraqueza, um momento onde a alma dele está no profundo do mais profundo, de quase que entrar em uma depressão. Ele está deprimido, e por causa disso ele rasga o coração, dizendo: olha, a minha alma hoje está angustiada até a morte. O que Jesus está dizendo? Eu estou com vontade de morrer hoje, de tão grande a dor que eu estou sentindo. E por que ele está sentindo dor? Porque Jesus, o Getsemane, ele está antevendo tudo que ele ia passar. Foi no Getsemane que ele viu a lança transpassada, a coroa de espinho. Ele viu o chicote que ele apanharia, que na ponta tinha 12 pontas, feito com pedaço de dente, pedaço de chumbo. Automaticamente a sua carne seria rasgada. Ele está vendo eles esticarem o braço dele, porque a cruz foi feita para Barrabás, e automaticamente o braço de todo mundo dificilmente é do mesmo tamanho. E como a cruz foi feita para Barrabás, tiveram que esticar. Por isso tem um texto da Bíblia dizendo que esticaram o nosso mestre para que de uma ponta onde foi pregado consiga pregar também a outra.
pegaram os seus pés e pregaram em cima do outro. Jesus está vendo tudo aquilo no Getsemane antes de acontecer. Por isso, a sua alma está angustiada. E quando ele sente uma angústia maior, aonde ele percebe que a pressão é tão grande, ele olha para Pedro, Tiago e João e diz: fica aqui, intercedendo por mim, eu vou ali falar com meu Pai. Quando chega lá no ambiente da oração, isolado, Jesus diz para o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice que Jesus está dizendo? A cruz. O que Jesus está pedindo para o Pai? Se o Senhor tiver uma outra carta na manga, eu prefiro a outra. Se o Senhor tiver outro meio de salvar esse povo, eu prefiro outro meio de salvar esse povo. Se eu não tiver que ir para a cruz, eu prefiro não ir para a cruz. Se o Senhor tiver um caminho melhor do que a cruz, eu prefiro o caminho que não seja a cruz. O diabo está brincando, dizendo: pronto, o pai pediu um preço que nem ele está conseguindo pagar. A pressão é tão grande que até o filho está desistindo. Aí Jesus completa a oração dizendo: todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Quando ele diz isso, o pai literalmente não lhe responde nada. E Jesus sai da oração. O texto deixa claro que essa oração demorou 1 hora. Quando ele volta para os intercessores, o texto diz que eles estão dormindo. Mas o que me intriga não é o texto dizer que eles estão dormindo, é que o texto diz que além de eles estarem dormindo, Jesus fala com Pedro. E aí me surge uma pergunta: era só Pedro que dormia, gente? Não. A Bíblia diz que, voltando para os seus, plural, discípulos, plural, os achou, plural, dormindo. Mas Jesus olha para Pedro e diz: oi, Pedro, nem 1 hora pudeste velar comigo? Por que Jesus fala com Pedro se estava todo mundo dormindo? Porque foi Pedro que disse que não ia ficar escandalizado. Foi Pedro que disse que não ia negar. Então Jesus olha para Pedro e diz assim: peraí, então negar você não nega, escandalizar você não escandaliza, mas orar também você não ora. Quer dizer que você não fica escandalizado, você não me nega, mas também não consegue passar 1 hora intercedendo comigo. E sabe o que é o pior? É que esse mesmo Pedro pescava 8 horas por noite e não dormia. Esse Pedro passava, joga a rede para lá, joga a rede para cá, e o dia que não pegava nenhum peixe, ainda lavava a rede de manhã para depois dormir. Pedro trabalha 6 a 8 horas por noite pescando e não dorme, mas na hora de orar. Meu Deus, Senhor, aleluia. E não é diferente de alguns que estão aqui hoje. Trabalha com dor de cabeça, com hernia de disco, bicho papagaio, com câncer, com caroço no corpo, trabalha com tudo que tiver, trabalhou com Covid. Mas na hora de orar, Jesus. bom, é só para começar, olhe para mim. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, dentro de um instituto teológico, chegaram à seguinte conclusão: 90% dos crentes, falando de crente que vem na igreja, que toma ceia, que frequenta todos os cultos, que não pede escola bíblica e tal, está envolvido com a igreja, 90% dos crentes não oram. Sobrou quanto, gente? Meu Deus, 10%. Dos 10 que sobraram, Gugão, 98% só consegue orar 15 minutos. Sobrou quanto? 2. Dos 2% do 10, alguns chegam a 1 hora de oração. E eu vou te fazer uma pergunta: quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Querer não é poder. Tem gente que quer, mas não vai. Agora, você não acha muito estranho você querer ir para o céu, morar com alguém que você não fala? É forte, Jesus. É a mesma coisa, porque a gente que prega, o pastor Miquel, que é um grande pregador, e a gente que prega, todo mundo conhece a gente conhece ninguém. Então talvez acabe o culto aqui, eu peço o irmão Marco que está comigo, me deixa na casa desse irmão aqui que eu vou morar lá hoje. Tu ia ligar para o teu pastor e falar: o pregador não tem juízo não, chegou aqui em casa e disse que vai morar aqui. E eu nem conheço esse cabra. Pois é, o que você está fazendo com Jesus. Você está dizendo que quer ir morar com ele, mas nem fala com ele. Meu Deus. Aleluia. Aleluia.
A falta do contato quebra-se a intimidade. Por exemplo, o cara começa a namorar. E quando ele começa a namorar, é aquela coisa, e aquela coisa, aquela coisa. Mas se ele falar assim, moça, eu quero casar contigo, ele procurar ela só daqui a um ano para casar, vai estar casado com outro. Por quê? Porque se não tem contato, não tem intimidade. Se não tem contato, não tem aliança. Se não tem contato, não tem como manter-se um relacionamento à distância, sem fala, sem nada. E a minha pergunta é: todas as religiões do mundo, todas as religiões do mundo, Gugão, oram no mínimo 3 vezes ao dia. Tem religião que ora 7, 9, 8, 10. Todas oram no mínimo 3 vezes ao dia. E sabe o que é triste? É que eles oram um Deus morto. E a igreja serve um Deus vivo e não fala com ele. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Segura aí que vai apertar. A minha pergunta é: por que os crentes... Eu vou terminar cedo, falei com o Miquel que eu vou pregar 20 minutos, que é a primeira vez. Então vai pregar. A minha pergunta é: por que os crentes não gostam de orar? E eu vou te dar 3 respostas. A primeira: porque orar não dá ibope. Meu. Pregar dá ibope, pastorear dá ibope, tocar dá ibope, cantar dá ibope. Tudo que você faça na igreja gera um certo destaque. Alguém quer ser igual a você ou imitar o que você está fazendo, e isso é bom. Porque aqui nesse bairro só tem essa igreja. Eu vi uma maranata ali na frente. Deve ter mais um monte disparado, porque o município faz evangelizado, ele é Cariacica. E aqui está colado com Cariacica, então vai estendendo. O nosso estado tem muita igreja, todos os bairros têm muita igreja. Mas você congrega aqui por quê? Porque você gosta do pastor aqui, do estilo do trabalho dele, da seriedade do trabalho dele. Então o fato dele trabalhar muito bem gera um destaque. E o destaque faz com que você queira congregar assim aqui. Como eu tenho recebido irmão de outra igreja do nosso ministério que gostaram do trabalho lá, e assim acontece, isso é normal. Porque o pastorear gera um destaque. O pregador, se você gosta dele, você vai atrás para ouvir. O cantor, se você gosta dele, você vai atrás para prestigiar. Agora no quarto da oração não tem público. É Deus. Lá não tem como se olhar e dizer: nossa, está orando em Ré maior, está orando em Dó, está orando na homilética, na hermenêutica, na hebraica, em aramaico. Não, no quarto da oração é um filho de joelho e o pai de pé no trono. Meu Deus, aleluia. Mas eu tenho uma notícia boa para você: o que, pastor? Orar não dá ibope, mas dentro de um quarto fechado existe um céu de porta aberta. Segura aí, hoje eu estou devagar, porque eu estou cansado. Segundo, por que os crentes não gostam de orar? Repita comigo essa, que essa é forte. Diga comigo: porque o amor que eles têm por Jesus é frio. É frio. Meu Deus. Eu vou te provar. Pastor Miquel, tem gente aqui dentro hoje, não é revelação não. Eu sei que tem. Se tiver programação, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja, ele não perde não. Ele vê até na programação das crianças, porque ele ama a igreja, ele ama estar na igreja, ele ama se envolver com a igreja, ele ama estar dentro da igreja. Mas vir na igreja não te faz íntimo do dono. Aleluia, Jesus. Então eu vou dizer uma coisa para você: é possível você estar na igreja todo dia longe de Deus. É possível. É possível você amar a igreja e não amar a Deus. Vou voltar ao assunto do relacionamento. O cara começa a namorar e fica besta. Não é? Você liga para ele, nunca tem demais. A miséria só dá o culpado. Falando com quem? A princesa. Aí eles vêm para a igreja juntos, sai de mão dada e vão pelo caminho juntos, aí cada um vai para a sua casa. Quando ela chega em casa, o telefone toca. Quem é? O vaso. Pois não, eu tenho saudade. 00:01, ele liga para ela. Ela está lá: meu Deus, o que foi? O que está acontecendo? Não, só porque eu queria ser o primeiro a te dar bom dia. O cara leva flor. Ele deu tanta flor que ela achou que ia até morrer.
Deu tanto bombom que o templo virou uma catedral. Apaixonado. Todo dia manda bom dia, manda boa noite, manda boa tarde, pergunta como foi o dia, se trabalhou bem, se está bem, se almoçou, se bem, se aconteceu. Por quê? Porque está apaixonado. Porque quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar junto. Quem ama se importa. Quem ama sente falta. Quem ama sente ausência. Você diz que ama Deus e passa semanas sem falar com Ele. Meu Deus. Sabe o que significa? Que o seu amor por Jesus é frio. Porque se o seu amor por Jesus fosse verdadeiro, você passaria o dia inteiro pensando nele. Você acordaria pensando nele, ia dormir pensando nele, acordava de madrugada pensando nele, porque ele é o primeiro da sua vida, ou pelo menos deveria ser. Mas você ama estar na igreja, fazer coisas na igreja, mas não se envolve com o dono da igreja. Vou te dar um exemplo. Pastor Miguel compra um sítio, recebe aí, mano, tudo pode. E aí ele fala assim: pastor, eu vou reconstruir aqui uma suíte para mim de 12 quartos. Eita. 12 suítes. Os 12 filhos que Jesus já tem. Aí eu vou lá, eu tenho uma empreiteira e eu vou lá construir para ele. Então eu vou chamar meu funcionário. Vou chamar quem? Funcionário. E vou dizer: olha, o pastor Miguel me entregou aqui, isso aqui é o projeto. Bota para quebrar, porque o homem está doido para vir morar na casa. Então, tanto mês tem que estar pronto. E o meu funcionário vai para lá, trabalha, faz, acontece. No dia que eles terminarem a obra, eu vou entregar a chave na minha mão. Eu vou chamar o pastor Miguel e falar: a obra está pronta, paga logo, porque o crente deve dar para ninguém. E aí ele paga para cá, a chave vai para lá e a casa está pronta. Mas os meus funcionários que fizeram a casa nem conhecem ele. Eles trabalham para mim. Mas quem conhece ele sou eu. Eles apenas trabalharam para ele, mas não o Conhece. Assim tem um monte de gente na igreja. Canta para o reino, prega para o reino, faz tudo para o reino, mas não conhece o dono. Meu Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus 7:21 que naquele grande dia muitos vão chegar diante dele lá no caminho. Eu preguei, você vê muito, eu preguei maravilha. Sabe o que é maravilha? Cada um tem um braço crescer, não tem um olho, o olho aparecer. Ele vai dizer: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não te conheço. O verbo conhecer aqui é o mesmo usado em Gênesis, como disse que Adão conheceu Eva. Fala de intimidade. Ele vai dizer: você pregou o meu nome, expulsou o meu nome, perdoou o meu nome, mas nunca teve intimidade comigo. Por quê? Porque o amor que você tem por Jesus é frio. Terceiro lugar, porque os crentes não gostam de orar. Você não fica escandalizado, não, porque a verdade não escandaliza ninguém. Dá para pregar em pecado, dá para pastorear em pecado, dá para ser membro de igreja em pecado, dá para ser líder em pecado, dá para fazer muita coisa na igreja em pecado. Porque quantas pessoas que, quando você foi descobrir que o cara não valia nada, já tinha 2, 3 anos que ele estava em pecado na igreja? Quantos pastores que, quando o ministério foi tirado da mão dele, já tinha 5 anos que estava em adultério? Porque Deus não deu de oportunidade. Deus vai dando chance para a pessoa mudar. Deus não envergonha quem toma vergonha, mas quem não toma, uma hora Deus traz tudo à tona. Então escute, dá para fazer muita coisa em pecado. Agora eu quero ver o cara orar em pecado. Porque o que a pessoa vai subir aqui no altar e falar de pecado que ele comete como se não cometesse, para poder dizer que você é pecador, ele não é. Falar de adultério estando em adultério, falar de fornicação estando em fornicação, falar de mentira estando em mentira. Agora eu quero ver ele esconder isso de Deus. Meu Deus. Porque ele pode esconder de você, mas quando chegar diante de Deus, não dá para esconder nada daquele que tem 7 olhos como chama de fogo. Aí você sabe o que acontece? Vou te explicar. Começa a entrar o que eu chamo de automático. O que é o automático? O cara sabe o que cantar, e a onda agora é o virar, né? Então eu cantei e virou. Irmão, tem gente que canta e vira, só que a vida de ninguém muda. Porque quem está em pecado até vira, mas não reflete nada na sua espiritualidade. Meu Deus. Eu preguei, o cara já sabe o que aplicar, o que dá certo. Manipular a massa é muito fácil, irmão. Ela pega na mão para lá, joga para cá, levanta, bate na coxa, bate no teto, bate no chão, levanta a mão, agora chuta a canela do irmão, daqui a pouco está todo mundo envolvido, todo mundo louco. Mas não surte efeito. Por quê? Porque a fonte que está ministrando não está conectada na fonte principal. Meu Deus, aleluia.
Oh, meu Deus. Agora eu tenho uma notícia ruim para te dar. O saudoso pastor Leonardo Reveil te aconselha a ler um livro dele chamado Por que Tarda o Verdadeiro Avivamento? Um livro que vai mudar a sua vida. Ele disse uma frase, e eu acrescentei algo na frase dele. A frase dele é: quem ora para de pecar, e quem peca para de orar. E aí vai o que você acrescentou, pastor? Quem não ora, se não caiu, vai cair. Pastor, só está me amaldiçoando? Não, só estou te alertando. Todo mundo hoje tem isso aqui, ó, o smartphone. Aqui hoje eu estava comentando com o meu amigo Dr. Marco. Hoje eu não carrego documento, não carrego dinheiro, não carrego nada. Só meu smartphone. Porque aqui eu pago, aqui eu tenho a carteira de motorista, eu sou habilitado, quem é, serve como documento, você pode mostrar no aeroporto, no ônibus, em qualquer lugar. A passagem de avião, a passagem de ônibus, é tudo no QR Code. Hoje você faz tudo por aqui. Só que eu falei, principalmente quem usa o da maçãzinha, a bateria não presta. Você vai no aeroporto, são os procuradores de tomada. Onde tem uma, tem alguém pendurado ali, porque não presta. Então, se depender da quantidade que você usa, não dura meio dia. Se a bateria acabar, sai para quê, irmão? Nada. Nada. Toda vez que eu chego no aeroporto, eu imprimo minha passagem. Acaba de, mas tu fez um check-in para imprimir, não tem medo de acabar a bateria. E aí vocês não vão deixar eu entrar perturbando a minha alma. Então eu vou lá e imprimo. Por quê? Porque se acabar a bateria, não serve para. Assim é um crente que não ora. Não está conectado na fonte, está prestando para mais nada. Meu Deus. Silêncio na igreja. Vocês estão aí, gente? Olha. Meu Deus. Escute. Lendo a Bíblia. Não precisa ler toda. Se você ler o texto que nós lemos, você vai perceber que Jesus ele deu um caminho. Qual é o caminho que ele deu? Eu tenho uma expectativa, Pedro. Qual? Que cada um de vocês orem no mínimo 1 hora por dia. Pastor do céu, 1 hora. Só de pensar meu joelho já está instalado. Pastor, não consigo orar 1 hora direto. Divide em 3 de 20, irmão, que dá 1. Pastor, 3 de 20 eu não consigo. Divide em 6 de 10 que dá 1. Pastor, 6 de 10 até posso tentar, mas eu acho que não consigo. Divide em 12 de 5 que dá 1. Pastor, 12 de 5 eu não consigo. Então morre, meu filho, tem mais gente dizendo. Desvia, vai pro mundo, faz o que você quiser, porque não tem jeito. Mas escute, Deus tem uma expectativa que você ore 1 hora por dia. E aí eu vou lhe provar uma coisa, o quê? Eu disse que 90% dos crentes não Ora. E dos 10%, 98% só oram quanto tempo? Quanto tempo? 15. Eu vou te provar que uma oração de 15 minutos não serve para nada. Deixa eu explicar isso aqui. Existem orações específicas. Por exemplo, Elias estava no monte, ele tinha que decidir aquela palavra, quem era Deus, quem não era Deus. Ele ia ficar ali meia hora, 1 hora de joelho? Não. Ele falou, Deus, mostra para Deus e rasga o céu e manda fogo no altar. Josué estava ganhando, não ganha, pega, não pega, ganha, não ganha, pega, não pega. Josué falou, para, sol, para a lua. E Deus parou a terra, nem avisou que ele estava errado, que deu vitória. Porque o segredo não é saber orar, o segredo é orar. Aleluia. Agora, em questão de intimidade, 15 minutos não serve para nada. Eu vou te provar sem precisar usar a Bíblia. Com 2 perguntas. A primeira: alguém aqui já dormiu enquanto estava orando? Levanta a mão, confessa e deixa. Meu Deus! Esse dia eu ouvi o pastor falar uma coisa, eu achei engraçado. Ele disse que uma irmã tomava remédio de tarja preta controlado, e ela chegou feliz na igreja e disse: pastor, Deus mudou a minha vida, eu descobri um remédio maior do que o tarja preta. E o pastor disse: o que? Ela falou: a Bíblia. O pastor: glória, irmã, aleluia. Ela disse: pastor, eu começo a ler, eu leio 2 versículos e já estou dormindo. Pastor, achando que a irmã estava lendo a Bíblia. Assim é muitos na oração. Você passa horas e horas no teu WhatsApp, mas quando vai orar, você liga para a irmã e fica fofocando o dia inteiro. Mas na hora de orar. Segunda pergunta: alguém aqui já esqueceu
que estava orando. Ela assim, oh meu Deus, por Jesus. Esse dia eu estava orando, eu falei, Senhor, vamos mudar de assunto. Eu não lembrava mais. Aí a pergunta é, por que dá sono? Por que a gente esquece? Eu vou te explicar. Talvez eu não consiga pregar tudo que eu precisava, mas vou te passar o essencial. Escute o seguinte. A sua carne não gosta de orar. Ela não gosta de orar. Então quando você vai orar, ela manda um recado no seu corpo. Qual? Sai daqui. Não fique aqui. Não permaneça aqui. Você pode perceber, você não tem problema no joelho, mas você vai orar, o joelho começa a doer. Você não tem problema de coluna, mas você vai orar, a coluna começa a doer. Aí começa uma agitação na sua carne. A carne diz, levanta, vai beber água. Levanta, vai ao banheiro. Levanta, você esqueceu, vai dar no fogo. Levanta, o menino vai cair da cama. Levanta, que vai acontecer isso. A carne está dizendo, sai daqui que eu não gosto disso. É por isso que o apóstolo Paulo diz, eu pego essa minha carne e eu faço ela me escrava. Ela não quer orar, mas eu obrigo ela a orar. E eu vou te explicar porque 15 minutos não vale nada. Porque essa briga entre você e a sua carne dura entre 15 a 30 minutos. Você tentando orar, a carne te perturbando. Ela faz você esquecer. Ela faz você lembrar de comida. Faz lembrar de boleto. Faz lembrar disso. Faz lembrar daquilo. Aí começa agitação, 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 agitação. Aí você está ali agitando, agitando. Então, se você permanecer 20 a 30 minutos ali, a carne se sossega. Porque eu descobri um demônio que eu mesmo coloquei o nome dele. É, pastor, é qual? Espírito de inquietação. Esse espírito só age em dois lugares, no culto e na oração. Você pode perceber, o cara está em casa, ele não bebe água. Na igreja ele bebe o galão todinho. E em casa ele vai no banheiro uma vez e olha lá. Na igreja parece que quando ele sobe a rampa ali, o diabo solta a bexiga. Eu estou mentindo? Sabe o que me intriga? É que essa mesma praga do Egito vai no cinema e não sai nem para beber água para não perder a cena. O filme dura em média 1h30, 2 horas de filme, dependendo. E o cara está ali vidrado no escuro vendo o filme. Aí quando vem na igreja, fica zanzando e perdendo Jesus no culto. Aleluia, Senhor. Olha para o sermão e diga, te achou, hein? Então escute. Meu Deus. Sua carne não gosta de orar. Eu quero um homem aqui, um rapaz, um jovem aqui, rapidinho, depressa, correndo. Quem vem? Vem logo, filho de Deus. Você não é bonito não, mas você não serve. Senta aí, varão. Está com medo de quê? Vai ser julgado agora, é ordem do tribunal, profeta. Olha para mim. Tu é Deus. Tu é Deus. O homem tem corpo, alma e espírito. O homem tem o quê? Corpo, alma e espírito. Se você estiver faltando um dos três, some daqui. Porque você não é gente. Porque todo ser humano tem corpo, alma e espírito. O tabernáculo tem pátio, lugar santo e santo do santo. Vou começar pelo corpo, alma e espírito. Orar é uma corrida de oração. Deus não fala na carne. Quem fala na carne é a carne e o diabo. Vou repetir. Deus não fala na carne. Quem fala na carne é a carne e o diabo. Então quando você dobra o joelho aqui para orar, você está na carne. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa Jesus, dá vitória. Aí sua carne começa a se perturbar. Levanta, vai beber água. E você está lutando para tentar orar. Senhor, esqueci o que eu estava falando, Jesus. Pai, leva cativo o meu pensamento. Só que e na carne a oração é repetitiva. Você já percebeu? Abençoa minha vida. Daqui a pouco abençoa minha vida de novo. Salva meu pai de novo. Os anjos falam assim, quantos pais tem mesmo? Isso é carne. Só que sem perceber, você está indo. Porque você tem que chegar lá. Aí você está ali mesmo repetindo, me arrastando. O diabo de carne dizendo, vai beber água, e você não vou, não, vai ao banheiro, não vou, você está indo. Aí escuta, daqui a pouco você entra na alma. E Deus não fala na alma, Deus só fala no espírito.
momento que mistura com a oração o sentimento. E o sentimento é para todas as áreas. Pode ser gratidão, tristeza, pode ser tudo. Você mistura. Você começa a chorar por alguém que te traiu. Diz: Senhor, fulano me traiu, Pai, justiça. E glória, Senhor, muito obrigado. Porque aquele dia o Senhor me deu um livramento de morte. O carro quase capotou, quase tomei um tiro, quase que a vaca deu coisa na minha barriga. Aquela coisa, tu vai orando. Aí tu começa a chorar, a se envolver e se envolver em Deus. Não está falando nada. Tua alma está orando junto ali com você. Mas Deus não para na alma. Aleluia. Só que aí, Miquel, sabe o que acontece? Quando você está envolvido com a lágrima, toca a campainha e você levanta. Pois não. Tem açúcar para emprestar? Tenho sim, peraí. Aí tu empresta açúcar e vai voltar para orar. Aí você começa onde? Aí você está indo: meu Deus, salva Jesus, meu Pai. Salva meu Pai de novo. Jesus. Aí lá na frente: Senhor, obrigado pelo livramento. O telefone toca. Aí tu levanta. Sim. Era cobrança que nem era para você. Aquele número de São Paulo enviado de Satanás. E você volta de novo para começar tudo. Você quer que eu te diga uma coisa? Tem gente que até hoje não conseguiu sair da carne. Porque toda vez que você está se envolvendo, o diabo dá um jeito de enviar alguém para te perturbar. Só que Deus está dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta. Ninguém pode roubar o nosso momento. Quando ela quiser te perturbar, quando ela quiser tirar tua paz, quando a carne quiser te provocar, diga: tá fora, Satanás. Eu vou continuar porque eu sou teu Deus. Eu sei. Entrando aqui, quem tá ligado vai sentir. Daqui a pouco eu vou continuar, mas eu sinto que o meu Pai desceu aqui nesse lugar. E Ele vai dizendo: eu vou te trazer de volta. Quando o pastor está orando, a secretária interrompeu. Ele disse: pastor, tem que me perdoa. Mas o presidente do país está aí e ele quer falar com o senhor urgente. Ele disse: avisa para ele que eu estou falando com o presidente do universo. Deixa eu continuar que eu já vou encerrar. Misericórdia. Aí você está indo. Mas escute o que eu vou dizer. Quando você continua, aí você se envolveu com a alma, chorou, e foi, e a carne não conseguiu te vencer e você passou. Aí você chega onde está o trono, espírito com espírito. Que espírito com espírito? O espírito de Deus com o espírito do homem. Aí sabe o que acontece, Lucão? O meu espírito se envolve com o Espírito Santo. Eu estava dizendo: Jesus salva, liberta, batiza, renova, me dá vitória, salva. Quando o meu espírito conecta com o Espírito Santo, a minha oração muda. Por quê? Porque o Espírito Santo me abraça e me leva a adorar Jesus Cristo. Dizer: para de pedir e agora vamos adorar. Você precisa conseguir. Você sabe qual é o nosso problema? Já vou aplicar o tabernáculo, mas escute: no tabernáculo eu encerro. Então o nosso problema é que a gente sempre para no meio. Escreve uma coisa: quando você vai no médico, qual é a primeira coisa que você faz? Você chega na sala, a secretária te atende e você já entra com o médico. O que você faz? Você espera no médico, espera na fila, espera no banco.
Só que quando você vai orar, você acha que Deus já tem que chegar falando. Aleluia. Já experimentou esperar Ele? Sabe o que diz o Salmo 40? Eu esperei com paciência no Senhor, e de tanto eu esperar, Ele inclinou-se para mim. Aleluia, Senhor. Você não tem pressa de ir embora de um aniversário. Você não tem pressa de ir embora de um passeio. Você não tem pressa de ir embora de um shopping. Mas você tem pressa de levantar da oração. Saudoso pastor Billy Graham disse: dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. Foram na Coreia e perguntaram a vários pastores, porque a igreja coreana é a maior do mundo, mas na Coreia existem outras igrejas gigantescas, e perguntaram para os pastores de lá qual é o segredo. Ele disse: a igreja aqui não é preguiçosa. A igreja aqui 4 horas da manhã tem 5, 10 mil membros orando. Aí você viu um homem igual o pastor David Bichu, ele dava uma entrevista de 15 minutos, mas era um homem que orava 5 horas por dia. Ele tinha mais prazer de falar com Deus do que com as câmeras. Aleluia. Sabe o que Deus disse para mim esses dias? E onde eu tenho passado, eu tenho ministrado isso. Pregar todo dia não é tão importante. Vir na igreja todo dia não é tão importante. Cantar todo dia não é tão importante quanto orar todo dia. Eu não oro porque gosto, eu oro porque preciso. E de tanto precisar, acabei gostando. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Se você consegue fazer essa corrida e chegar lá no final, você tem que manter isso todo dia. Porque se você passar todo dia sem orar, vai começar tudo de novo. Aquela dificuldade, aquele negócio arrastado, aquela luta, aqueles 40 minutos de guerra. Mas se você fizer isso todo dia, é questão de 10, 15 minutos, você já está entrando na alma, entrando no espírito, porque virou um hábito, virou um costume, virou um dia a dia. Deus está dizendo para você: eu não quero falar com você no congresso, no culto à noite, eu quero falar com você todo dia. Mas Deus chegou para Adão e falou assim: vai lá, vai nos cavalos, põe nome nos passarinhos, brinca com Eva, faça o que quiser da vida, mas todo dia, na viração, se fosse hoje 18 horas, nós temos encontro marcado. O que Deus está dizendo para ele? Faz os seus afazeres, mas não esqueça de mim. Aleluia. E a mesma coisa Deus está dizendo para você: vai viver, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer faculdade, vai ter o seu tempo, mas não esqueça de tirar o meu tempo. Aleluia. Olhe para mim. Quem aqui trabalha? Quem não trabalha, Deus abre uma porta para você. Se quiser trabalhar, é claro. Vocês que trabalham, alguém já chegou atrasado no trabalho uma vez? Qual é a primeira coisa que você faz? Justificar para o seu supervisor, o seu chefe, quem está acima de você. Cheguei atrasado por causa do ônibus. Cheguei atrasado porque tive que fazer isso. Cheguei atrasado porque perdi a hora. Me perdoa, cheguei atrasado. Você chega atrasado no trabalho, a primeira coisa que você faz é justificar. Quantas vezes chegou atrasado na igreja? Qual foi o dia que você pediu perdão a Jesus pelos 20 minutos de culto que você roubou dele? Meu Deus. Eu queria ser Deus, irmão, que cada 20 minutos eu ia atrasar 20 anos na sua vida, um milagre. Meu Deus. Você quer ver outra coisa? Nos ajuda, Senhor. Você trabalha geralmente 6 dias na semana ou 5. Vai de segunda a sexta ou de segunda a sábado, quem não trabalha com escala. Todo dia você está. Faça chuva, faça sol. Porque para vir na igreja você escolhe o culto que quer. Aleluia. Verdade. Aleluia. Porque você tem mais prazer nas coisas da sua carne do que nas coisas de Deus. Meu Deus. Vamos para lá. Vou te ensinar a orar. Não é regra, não é regra, não é regra, mas é um caminho. Porque, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Oração não tem regra.
Tem gente que vai ser, eu não sei orar, não sabe falar do mal dos outros, não sabe orar. Meu Deus. Não tem regra, mas eu vou te dar um caminho para você tentar orar uma hora por dia. O tabernáculo tem pátio, lugar santo e o santo santo. No pátio tem um altar chamado altar do holocausto. Era onde trazia os animais para poder serem degolados e ali derramava o sangue para a remissão do pecado do povo. Esse altar representa a cruz. O que eu faço nesse altar? Esse altar é onde eu peço perdão pelos pecados. O pecado tem nome, hora e dia. E dependendo da quantidade que você anda pecando, vai ficar uns 10 minutos só pedir perdão. Depois que você pedir perdão, no mesmo altar você vai agradecer por ser perdoado. Porque o sangue de Jesus apaga a sua transgressão e te livra do pecado. Então você vai dizer: Jesus, olha, me perdoa por isso, muito obrigado por ter me perdoado, por ter me libertado, por ter me restaurado, por ter mudado a minha vida, pelo teu sangue ter me achado, por me dar valor, por ter derramado o sangue. E aqui nesse altar, dependendo do tanto de pecado que você cometeu, o tanto de agradecimento que você tem que fazer, vou botar 15 minutos aqui. Quando você sai daqui, mais à frente tem uma pia, onde o santo sacerdote lavava as mãos, e essa pia refletia o rosto deles. Pastor, o que representa essa pia? Santificação. O altar aqui representa a justificação, que só Deus pode nos fazer justo. Mas a pia representa a santificação. O que é santificação? Não é sessão, é estar num processo de santificação. Então aqui lava a mão. O que eu peço na santificação? Melhoria. É aqui que você vai pedir a Deus para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um crente melhor, um obreiro melhor, uma pessoa melhor. Até porque se você fosse tão bom como parece, já estava no céu. Você está aqui porque tem muita coisa em você que não presta ainda. E por não prestar, você tem que pedir para quem? Para Deus. Aleluia, Jesus. Que Deus me melhora, me ajuda a ser um esposo melhor, me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a ser um filho melhor, me ajuda a ser alguém melhor na sociedade. Santificação, todo dia melhorando de alguma coisa. E como eu sei que você está ruim de mim lá, você deve gastar mais uns 10 aqui. Já deu 25. Aí você entra para um lugar santo. Tem 3 coisas: o candeeiro de ouro, os pães e o altar do incenso. Vamos começar pelo candeeiro de ouro. O candeeiro de ouro com 7 pontas representa os dons espirituais. E é ali que você vai pedir para Deus os dons que você quer. As pessoas dizem para mim assim: pastor, Deus tem um ministério bem completo, né? Que tu prega, canta, ora por cura, batismo, expulsa demônio. Eu falei: porque eu fui lá e pedi tudo isso para ele. Sabe qual a oração que eu fiz para Deus quando eu tinha 14 anos de idade? Eu comecei a conhecer os maiores pregadores do mundo: Ben Lee, Billy Graham, Steve Joshua, e Moody, e não sei quem. E eu ia com um monte, eu não sabia orar direito. Eu falava assim: Jesus, pega o Moody, pega o Ben Lee, pega o Billy Graham, pega o fulano, pega até aqueles que eu não conheço ainda, junta tudinho, joga até no liquidificador assim, ó, e faz aquela batida e joga em cima de mim. Meu Deus. Aleluia. Aí eu esqueci para Deus, desse jeito, sem tirar e nem pôr. Eu dizia: pega todos, põe no liquidificador, bate e joga em cima de mim. Eu quero um pouquinho de cada, eu quero ser nenhum deles, mas eu quero um pouquinho de cada um deles. Aleluia. Então escute, quem é que dá o dom? O Espírito. E o Espírito Santo mora onde? Dentro de você. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, todos os dons são possíveis para você. A diferença é que ele só manifesta o que você pede. E que para o dom ativar, você vai ter que pagar o preço em oração, jejum e busca. Mas todos os dons estão disponíveis para todo mundo. Deus não tem filho predileto. Pediu, ele dá. Glória. Aleluia. Então aqui eu vou pedir os dons. Dependendo da quantidade de dons que você quer, eu não falo só de dons espirituais, pede os dons naturais também. Senhor, eu quero aprender a tocar, não sei tocar, eu quero aprender a fazer isso, quero aprender a fazer aquilo. Porque a Bíblia diz que vocês têm a unção do santo, e quem tem a unção do santo sabe de tudo. Se gastar 10 aqui, com 25 de lá, já foi 35. Pastor, e os pães? Os pães representam a palavra. Você nunca fez isso, mas eu vou dizer para você fazer, ok? Quando você estiver orando, pare de orar um pouquinho e lê a Bíblia. Você vai descobrir uma coisa, o quê? Que toda vez que você leu a Bíblia sozinho, você não entendeu nada. Mas o dia que você leu ela com o autor do lado, Aleluia, Jesus. eu tiro os capítulos e lê. Diz: Espírito Santo, já que o Senhor está aqui, me revela.
Porque isso é palavra revelada, é aquela que vem na oração. Sabe que você não entende nada do que lê? Você está tentando entender coisas espirituais com a mentalidade da carne. Mas quando você está orando, a sua carne está sossegada e o teu espírito que está agindo. Então se você lê com o espírito do lado, que é o autor dela, ele vai te revelar coisas que você não sabe. Sim, não. Porque hoje nós vemos um tempo, não, pastor, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus não fala comigo. Engraçado que esse monte de crente que quer ouvir a voz de Deus, não, eu vou ali porque diz que tem uma irmã ali que revela até a ponta de cavalo, está vendo tudo. Não, eu vou ali porque diz que tem uma ali que revela isso, revela aquilo, que fala isso, que fala aquilo. Mas o mais engraçado é que esse bando de gente que vai atrás de revelação no caminho fechado dentro de casa. Ou então aberta no Salmo 91, capaz de estar amarela, se mexer, rasga. Que quer ouvir Deus. O profeta lá da casa tal, talvez não tem pastor, mas dizimista, nem toma ceia. O profeta lá que você está indo atrás, talvez vai falar uma coisa que nem é para você. Agora o que sai daqui não te engana. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, se você ficar mais uns 10 minutos ali lendo a Bíblia, foi 45. Falta só 15. Aí, Gugu, a gente vem para o altar do incenso. É aqui que é o ponto de divisão. Porque no altar do holocausto eu peço perdão, é a cruz. Mas no altar do incenso é onde o sumo sacerdote pegava o incensário para sacudir lá dentro. E aquele lugar era tomado por um aroma. O que representa o altar do incenso? Adoração. Te dá um conselho? Separa umas músicas de adoração, tem pecado nisso. Põe o celular no modo avião para não dar lugar para o cão. Separa uma para ele, estou falando de adoração. Você está aqui, quem tinha que passar na prova? Revanche, porque no Brasil hoje se compõe música para pessoas. O cara está em depressão, ele quer pôr para fora, ele faz uma música depressiva e põe no evangelho. O outro está com raiva do irmão, ele quer passar a raiva dele, então ele faz uma música de vingança. Essas músicas não adoram Jesus, essa música enaltece o homem. Porque a música adora Jesus fala dele. Fique chateado, não, essa que é a verdade. Por que as pessoas estão trazendo versões americanas do Brasil? Porque lá eles adoram. Aqui se compete, mas fica para outro dia. Escute, põe uma música de adoração, faz uma playlist lá e põe lá. E começa a adorar Jesus. E você vai perceber que aquela adoração que estava, aquela oração que estava arrastada, pesada, difícil, ela toma alta proporção quando Jesus chega. Experimenta ficar ali adorando. Quando ele vier, tudo muda. Porque agora o seu espírito está conectado com o espírito de. E ali você passa horas. Curva a sua cabeça. Dá um dó para mim aí, irmão. Santo, quem é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno. Sentir a presença dele.